Fala professor, fala professora, seja bem-vindo a mais um Personal em Ação. E você que está vindo pelo replay, fica aí no Personal em Ação até o final, porque nesse Personal em Ação de hoje a gente vai falar sobre um tema muito aplicado, um tema bastante interessante, que muita gente pergunta, que é sobre o treinamento aeróbio moderado e o treinamento intervalado de alta intensidade. Basicamente, na live de hoje, no Personal em Ação de hoje, a gente vai trazer algumas questões que são fundamentais para se levar em consideração na prescrição do exercício, seja ele o HIIT, seja ele o moderado. É muito comum, dentro dessas questões de o que é melhor, né, o HIIT ou o treinamento aeróbio moderado, qual tipo de treinamento vai me emagrecer mais rápido, qual tipo de treinamento vai fazer eu performar melhor no meu esporte. Perguntas como essa são muito levantadas, principalmente por leigos, né, alunos que chegam com esse questionamento, e por muitas das vezes esses alunos eles chegam com esse questionamento com base no senso comum. Então o objetivo da live de hoje, do Personal em Ação de hoje, é desconstruir esse senso comum do HIIT, da supremacia HIIT, da supremacia método de treinamento e começar a pensar um pouco mais na fisiologia do exercício. Então essa live, o Personal em Ação de hoje, é para a gente falar sobre a fisiologia. Para a gente falar sobre fisiologia relacionada ao treinamento de alta intensidade, para a gente falar sobre fisiologia relacionada ao treinamento moderado e para que a gente junto aqui nessa live consiga debater um pouco mais sobre esses temas. Bom, é super importante você que está entrando ao vivo aí participar da live, então a participação sua nessa live é através dos seus comentários, do seu compartilhamento. Fique à vontade, comente aí da onde você me ouve, compartilhe essa live para pessoas que você gostaria que entendessem um pouco mais sobre treinamento aeróbio moderado e sobre treinamento de alta intensidade. Para a gente começar a falar sobre esse assunto, é fundamental a gente entender alguns aspectos que estão relacionados aos diferentes tipos de treinamento. Então, quando a gente fala de treinamento aeróbio moderado, o treinamento aeróbio moderado ele é classificado como um treinamento onde a sua intensidade vai fazer com que esse treinamento ele ocorra ali no limiar aeróbio. E o que é esse limiar aeróbio, né? O limiar aeróbio é exatamente o limiar onde você tem a oferta de oxigênio de acordo com a capacidade de transporte, de absorção e de utilização desse oxigênio pela célula para a produção de energia. Dentro da célula a gente tem uma organela específica, organela essa chamada de mitocôndria, cuja principal função é a respiração celular. E aí você deve estar se perguntando, por que você está falando sobre isso para falar de treinamento aeróbio? Porque o treinamento aeróbio ele vai acontecer justamente por dependência dessa organela para a produção de energia. A mitocôndria é uma organela muito importante durante o treinamento aeróbio, assim como no treinamento de alta intensidade. Então vale a pena se considerar que, quando a gente fala de treinamento aeróbio, falar de aumentar a capacidade aeróbia significa dizer que você está falando também de aumentar a capacidade e o funcionamento mitocondrial. E olha que curiosidade. A mesma organela responsável pela respiração celular e produção de energia é a organela principal para aumentar a oxidação de lipídios. Então, quando a gente fala, por exemplo, do treinamento aeróbio, no treinamento no limiar aeróbio, a gente está falando de um treinamento onde a intensidade vai favorecer a mobilização energética, a mobilização de oxigênio, para que essa mitocôndria ela consiga oxidar melhor os lipídios e, consequentemente, gerar um maior potencial de energia, consequentemente gerar ali um maior potencial oxidativo. Dentre essas diferentes características, a gente tem também o treinamento em alta intensidade. E como que é esse treinamento em alta intensidade? O que caracteriza esse treinamento em alta intensidade? O que caracteriza o treinamento em alta intensidade, ou o famoso HIIT, é que ele acontece acima do limiar aeróbio. E o que seria algo acima do limiar aeróbio? Ele pode acontecer próximo do limiar ou até acima desse limiar aeróbio. Quando a gente está falando de treinos próximos do limiar aeróbio
ou treinos acima do limiar aeróbio, a gente está falando de treinos próximo a 80%, 70%, 80% da capacidade máxima, geralmente mensura-se através do VO2, e na medida em que a intensidade ou a velocidade da esteira ou a carga da bike vai aumentando, a demanda de energia vai aumentando e, consequentemente, na medida em que essa demanda energética aumenta, aquela mesma organela que eu falei, a mitocôndria, ela vai aumentar a sua atividade. Ela vai aumentar a sua atividade para tentar produzir mais energia. E aí, nessa tentativa de produzir mais energia, essa mitocôndria acaba consumindo mais oxigênio. Só que chega num momento que a necessidade de produção de energia e o acúmulo de íons de hidrogênio, de espécies reativas de oxigênio que acontecem dentro dessa mitocôndria, vai fazendo ela diminuir a sua atividade. Aí você deve estar falando assim, porra, Léo, tu tá falando um monte de bioquímica e eu não tô entendendo porra nenhuma. E aí eu vou te explicar algumas coisas que você vai entender facilmente. Vamos fazer uma analogia aqui que facilmente você vai entender. Imagina o seguinte, a gente tem dois eventos. O evento A tem uma sala que cabem 50 pessoas e tem um indivíduo que na média das suas aulas vão 20 pessoas. Ou seja, ainda faltam 30 pessoas para a lotação daquela sala. É como se você estivesse, por exemplo, usando a sua capacidade submáxima. Você tem um potencial de utilização daquela sala, mas você não utiliza todo aquele potencial. E você tem um outro evento, que é o evento que o indivíduo está acostumado a falar para 80 pessoas, na sala cabem 80 pessoas, e aí quando chega no determinado número, bateu o alcance de 80 pessoas, mais pessoas vão tentando entrar naquela sala, só que essas pessoas não conseguem entrar nessa sala. Ali a gente está falando da capacidade supramáxima, ou seja, está acima da capacidade daquela sala. Então, mal comparando, a tua mitocôndria é como se fosse essa sala e esse palestrante. Você tem o treinamento submáximo, onde você vai ter lá a utilização parcial da capacidade mitocondrial. E você tem também os treinamentos máximos, aonde você vai estimular o máximo de produção energética dessa mitocôndria, ao ponto de essa mitocôndria estar numa função tão acelerada para produzir energia, para consumir o oxigênio, que por mais que você queira produzir mais energia, essa mitocôndria ela não consegue dar conta. E aí o que começa a acontecer? Os íons de hidrogênio começam a se acumular, você começa a ter acúmulo de piruvato e o acúmulo de piruvato forma o lactato. Então, quando você lembra daquela curva do limiar de lactato, que você tem lá o limiar aeróbio e você tem o limiar de lactato e o ponto de compensação, é exatamente isso. O treinamento aeróbio ele vai acontecer abaixo do limiar. Quando você aumenta demais a intensidade, você aumenta demais a necessidade de produção energética, a mitocôndria não dá conta disso, consequentemente há um acúmulo de hidrogênio, há uma redução do transporte de íons de hidrogênio. Esses hidrogênios eles vão se acumular como se fossem aquelas pessoas que tentaram entrar na sala lotada, e aí você começa a entrar num processo em que há o acúmulo de pessoas na porta da sala, que é o acúmulo de lactato, e ali é o ponto de compensação. E por que eu estou falando sobre isso, galera? Eu estou falando sobre isso porque quando a gente fala de treinamento aeróbio moderado e treinamento de alta intensidade, é preciso a gente entender que por mais que os dois tipos de treinamento sejam utilizados para aumento da capacidade cardiorrespiratória, para aumento da melhora da sensibilidade à insulina, por mais que esses tipos de treinamento sejam utilizados para o aumento da capacidade física em geral, eles apresentam características moleculares e bioenergéticas diferentes. O treinamento aeróbio moderado ele vai ter uma característica mais longa, mais contínua, o que caracteriza adaptações de vias mais oxidativas. E isso confere para o organismo adaptações do tipo resistência aeróbia, que é aquele indivíduo que consegue sustentar por mais longo prazo uma prova de resistência. Mal comparando, por exemplo, um indivíduo que corre aí uma meia maratona. Mas, por exemplo, o treinamento de alta intensidade ele traz uma característica importante. Quando a gente fala do treinamento HIIT, o treinamento HIIT ele é caracterizado por um estímulo supramáximo ou próximo do máximo e um período de recuperação submáximo. O estímulo forte e um período de recuperação. Esse estímulo forte
ele é acompanhado logo em seguida de um período de recuperação que pode ser ativo, aquele indivíduo caminha ou pedala mais leve, ou pode ser um estímulo passivo, ele simplesmente fica parado. Mas o fato é que durante o estímulo máximo, geralmente a via energética determinante desse estímulo não necessariamente é a via aeróbia. Você vai usar vias de glicogênio, vias de ATP-CP, porque você produz o máximo de força num curto período de tempo. E é no período da recuperação que a via aeróbia ela entra justamente para ajudar na ressíntese energética. Léo, como então isso se relaciona? O HIIT ou o moderado? Qual que é o melhor dos mares? O melhor de todos os conceitos dessa relação é entender a característica fisiológica de cada tipo de treinamento. O treinamento de alta intensidade, por você ter estímulos fortes, acompanhado de uma recuperação, e depois estímulos fortes, acompanhados de recuperação, eles estão mais relacionados a trabalhos de potência anaeróbia e potência aeróbia. Isso confere ao indivíduo uma capacidade de aumento de velocidade, de aumento de transição, uma maior capacidade de geração de energia rápida e uma melhor capacidade de recuperação. O treinamento moderado, ele confere para o aluno, para o indivíduo, a capacidade de resistência aeróbia. Ou seja, aquele indivíduo que além de produzir muita energia, ele consegue resistir a essa capacidade de produção de energia por muito tempo. Isso aí que eu falei aqui faz sentido para você? Você entendeu até esse ponto? Me diz aqui embaixo, por favor. Vocês estão muito quietos hoje, eu já cheguei macerando de conteúdo. Deixa eu ouvir um pouco de vocês aí. O Renato falou que faz. Thalita também, Matheus. Eu vi que o Matheus mandou uma pergunta. Eu vou deslizar e vou ver de novo aqui, Matheusão. Tony, Jaina, Ridelvan, Soares, Amauri, um abraço, irmão. Saudade. Marcelo, Bruninha. Bom, deixa eu ver aqui. Podemos falar, o Matheus perguntou, né? Podemos falar que existe uma incapacidade da ressíntese de ATP, por isso a fadiga? Na verdade, não da ressíntese, Matheus. A fadiga ela é caracterizada não só por uma relação de ATP, não é tão simples assim, tá, irmão? As pessoas tendem a achar que a fadiga é falta de ATP, né? E na verdade não é só a falta de ATP, nem é a falta de ATP. A fadiga ela tá muito mais relacionada ao processo de desidratação, a acúmulos de metabólitos naquela região, como por exemplo os próprios íons de hidrogênio, acúmulo de CO2, está relacionado também a acúmulo de cálcio. Tem muitos fatores relacionados, desequilíbrio hidroeletrolítico, muitos fatores relacionados a fadigas que no produto final trazem consigo a redução da capacidade de produção de energia. Então a diminuição da produção de ATP é uma consequência dos vários mecanismos que vão acontecendo em resposta ao exercício, tá bom? Saudade de tu também, moleque. Quando der, sempre aparece. O Wesley botou aí melhor explicação. Que bom, Wesley. Fico feliz. Valeu, irmão. E o legal disso tudo, galera, é que todo esse conteúdo, né, de HIIT, de moderado, eu preparei tudo delineado em uma aula incrível que ficou no programa Personal WK, que por sinal está aberto aí para caso você queira participar. Fique bem à vontade quanto a isso. Deixa eu desenvolver um pouco mais do conteúdo com você. Uma grande pergunta que eu recebo aqui constantemente, e provavelmente, quem aqui nunca recebeu, né? Provavelmente você vai entender o que eu tô falando. Quantos alunos chegam para você e falam assim, professor, o que é melhor para emagrecer? Ah, professor, eu quero fazer HIIT, porque HIIT emagrece mais rápido. Provavelmente você deve ter se identificado aí, né? De fato, isso é muito comum. O aluno, ele chega com esse tipo de pensamento enviesado, né, que na verdade acaba sendo construído com base no que é disseminado em rede social, e nem sempre tudo que é disseminado em rede social é uma coisa que a gente pode abraçar como uma evidência de fato palpável. E aí eu vou te mostrar por que a gente não pode sair abraçando tudo que todo mundo fala.
Há pelo menos uns 3, 4 anos atrás, uma série de professores, uma série de pessoas começaram a se posicionar em rede social dizendo que o HIIT era o suprassumo do negócio. Quer emagrecer, tem que fazer HIIT. Quer hipertrofiar, tem que fazer HIIT. Quer melhorar a insulina, tem que fazer HIIT. E aí no final, quem é leigo acaba acreditando de fato nisso, porque por A mais B, essas pessoas tentam te comprovar de que isso é a melhor estratégia. E na verdade, não, quando se fala principalmente de emagrecimento, que é mais um dos cursos que está dentro do programa Personal WK, já é demonstrado que não depende só de exercício. Uma série de evidências, todas elas são demonstradas nesse curso, mostram que o emagrecimento é dependente de inúmeros fatores. Inúmeros fatores que vão muito além do exercício. E aí, para matar essa curiosidade, né, do que é melhor, exercício aeróbio, exercício contínuo para emagrecimento, ou exercício em alta intensidade, o que foi feito? Foi feita uma meta-análise, uma revisão sistemática e uma meta-análise que levou em consideração mais de 1.000 estudos que observaram esse desfecho. Desses mais de 1.000 estudos, de acordo com o critério de inclusão e exclusão, com todos os critérios que foram utilizados, 26 estudos foram analisados. E aí olha que interessante, esses estudos, o que essa meta-análise fez? Ela comparou o treinamento moderado, o contínuo, moderado na verdade, e o HIIT. E aí, quando foi comparado o moderado e o HIIT, sem levar em consideração o consumo de calorias e o gasto de calorias, aparentemente o HIIT parecia ter sido superior do que o treinamento contínuo. E aí, olha o mais interessante. Quando essa meta-análise levou em consideração o gasto de energia e o consumo de energia que deveriam ser iguais, ou seja, o grupo contínuo e o grupo HIIT, eles deveriam ter o mesmo gasto de caloria e o mesmo consumo de caloria. Não teve diferença significativa. Em todos os estudos, o compilado de resultados com análises estatísticas demonstraram que não existia essa supremacia de fato. E aí, mais recentemente, uma série de estudos vem sendo retratado na literatura por conta de alterações de dados mostrando que o HIIT era melhor, onde na verdade esses dados se demonstraram inconsistentes. Então, quando se trata da comparação do treinamento HIIT com o treinamento moderado, principalmente nesse contexto do que se trata do emagrecimento, não é dentro do qual que é melhor para emagrecer, mas sim qual é o objetivo que você busca desenvolver no seu aluno para você trabalhar essa metodologia de exercício. Se você busca desenvolver a capacidade aeróbia básica, o inicial ali, aquele aluno que nunca treinou, você já vai dar um exercício máximo porque você não entende aquele princípio da sobrecarga progressiva, o princípio da continuidade? Então, mantenha aquela carga, vai aumentando aos poucos. Mantenha aquele aluno na prática e na medida em que ele for adaptando, você começa a variar as metodologias de treinamento. Isso tudo que eu te falei é uma das formas de você trabalhar. Mas antes da gente falar sobre como utilizar de forma separada e de forma combinada o treinamento moderado e o treinamento HIIT, eu quero saber de forma sincera de você que está aqui comigo na live hoje. Você já caiu ou já ouviu dessa de que o HIIT é melhor para emagrecer do que o treinamento moderado? Ou o treinamento moderado não presta? Ou o treinamento moderado engorda? Coisas do tipo. Coisas desse tipo, você já ouviu? O que você já ouviu de besteira? Comenta aqui embaixo para eu ver, para a gente rir um pouquinho. Vamos rir um pouquinho. Diego está perguntando aí se no curso eu falo sobre periodização. Diego, no curso eu falo sobre prescrição, bastante sobre prescrição. E dentro da mentoria a gente vai falar sobre periodização sim, sobre montar e estruturar programas de treinamento, tá? Quais foram as frases que mais hilárias que vocês já ouviram aí sobre treinamento moderado, sobre HIIT? É para botar pra gente rir um pouco, coloca aí. Eu vou falar uma pra você, vai. Eu já ouvi do tipo, o treinamento aeróbio engorda. Eu já tive por várias vezes que me posicionar aqui para mostrar por A mais B os níveis de evidências que mostram que treinamento aeróbio não engorda. Isso é um deturpar da literatura completa.
Ó, o Tony botou aí, na época que eu tava nos primeiros semestres da faculdade, 2014 e 15. E tu acreditou, Tony? Se acreditou, não tem problema, tá? Você tava no primeiro período. A Bruna botou aí, 20 minutos é o suficiente. É, né? Tipo, já vi coisas do tipo também, Bruna. Emagreça treinando 10 minutos por dia, como se o emagrecimento dependesse só do treinamento. A Thalita botou, sim, o EPOC de 400 horas. Esse aí é bom, viu? Eu acho que o cara tem que treinar até entrar no processo de... Qual é o nome do negócio? Que tem lá no CrossFit, gente. Rabdomiólise. Quase que eu cuspi a água. Aeróbio da cárie. Porra, dentista vai proibir o aeróbio agora. Márcia botou, HIIT 20 minutos vale mais que uma sessão de treinamento resistido. De fato, a pessoa que abriu essa comparação não entende nada nem de HIIT nem de treinamento resistido. HIIT estimula o consumo de oxigênio e queima mais calorias até 72 horas depois. Questionável os 72, mas até 48 horas tem alguns estudos que relatam de fato, Matheusão. Já ouvi que apenas exercícios aeróbios emagrece. Também não, isso é um equívoco, viu? O emagrecimento, e aí eu vou abrir um parênteses aqui para a gente falar sobre o emagrecimento, que também é um curso que está dentro do programa Personal WK. O emagrecimento ele é multifatorial. Então, Jana, o emagrecimento não depende só do exercício, ele depende da alimentação, ele depende do treinamento, ele depende da rotina que você tem, do convívio social que você tem. Eu costumo dizer que o emagrecimento ele está relacionado a um contexto biopsicossocial. Então depende de fatores biológicos, depende de fatores sociais e depende de fatores psicológicos. Por isso que a abordagem multidisciplinar no emagrecimento ela é importante. E é por isso que não dá para a gente ficar afirmando por aí que um emagrece mais que o outro. Baseado em quê? Você controlou todas essas variáveis? Tem estudos suficientes que controlam todas essas variáveis para apontar que de fato é isso que acontece? Não, não tem. E cada vez mais se busca estabelecer uma resposta mais coerente na literatura, tá? Então não dá para sair falando por aí que o HIIT emagrece mais do que o outro. O Ridelvan colocou aqui, vou perder toda a minha massa magra com aeróbio. Bobo, sabe de nada. Aumentar a capacidade aeróbica aumenta a sensibilidade à insulina. O aumento da sensibilidade à insulina favorece também, durante os momentos de pós-refeição, a uma melhor resposta de síntese proteica e principalmente a melhor resposta adaptativa ao treinamento de força e hipertrofia. Muita gente usa do treinamento aeróbio para melhorar a resposta à insulina, para ter melhor resposta no treinamento de força e na hipertrofia muscular. Basta você saber dosar a quantidade desse treinamento. Tony botou aí, já vi personal conhecido nas redes sociais dar risada do pessoal caminhando ao redor do prédio dele, como se só o HIIT funcionasse. Muitas pessoas acham que para você... esquecem do contexto do exercício na saúde, né? Isso é triste. Por vezes, a pessoa está num dia que ela não quer correr, não quer dar o máximo, ela quer caminhar para espairecer a cabeça, sabe? Isso também é saúde. A gente tem que sair desse posicionamento de julgamento e entender que o exercício físico ele tem que ser democrático e acessível para todo mundo, sem essa de partidarismo do tipo, eu só trabalho com HIIT, eu só trabalho com treinamento de força. Então, a gente precisa entender muito mais que a combinação dessas diferentes modalidades é muito mais importante para gerar resultado a longo prazo do que ficar fazendo chacota dos outros, não é não, Tony? Matheus botou aí, HIIT dificulta a hipertrofia. Bom, se fizer junto com o treino de força, pode ser que atrapalhe um pouco sim, Matheusão. Renato botou, tem um aluno que o nutrólogo disse que o aeróbio engorda, portanto ele não podia fazer. Manda ele trocar de nutrólogo. Talvez seja melhor para ele, viu? Infelizmente, as pessoas acabam reproduzindo algumas coisas e eu vou explicar para você da onde que surge essa questão do treinamento aeróbio engorda. Vocês querem saber isso? Vai lá. Vocês querem saber como que surge essa teoria do treinamento aeróbio engorda e como que ela tá fadada ao fracasso? Se vocês querem, diz aqui se quer, se não quer, porque aí se eu falar e você não quiser, acabo perdendo o tempo da live aqui. Bruna mandou aí, é melhor caminhar do que ficar na Netflix. Perfeito. 1 hora de caminhada é melhor do que 1 hora na TV. Verdade, Bruno. O Renato já mandou, manda ele trocar.
Bom, se vocês quiserem eu explico aí para vocês essa relação do aeróbio engorda e como que surgiu essa falácia, né? Na verdade, o que é uma falácia, né? Falácia é quando você pega uma parte que é verdade e outra parte que é mentira, pega o que é mentira e junta na verdade. É mais ou menos isso. Então vamos lá, vou explicar para vocês. Eu acho que foi em 2005 ou 2007 que saiu um estudo que avaliou o treinamento aeróbio e o treinamento de força e o grupo controle. Inclusive esse estudo está dentro do curso de emagrecimento do programa Personal WK e lá eu mostro ele. E aí dentro desse estudo, isso foi muito engraçado, né? Porque ele vai lá, o grupo controle, né? Então, vamos lá, vamos escrotizar a live. Aqui é o cara controle, o cara que não faz nada. Cadê o João Wilson? Aqui é o cara que treina aeróbio. Não tem outra opção. E aqui é o cara que treina força. Então o cara que não faz nada, o cara que treina aeróbio e o cara que faz força. E aí ele avaliou a gordura corporal desse indivíduo. Primeiro ele avaliou massa muscular e aí ele mostrou que o controle está aqui. O cara que faz aeróbio aumenta um pouquinho e o cara que faz força aumentou bastante. Aí depois ele avaliou a massa, o tecido adiposo, avaliou a quantidade de gordura no organismo. E aí o que ele viu? Ele viu que o controle estava aqui, o cara que fez aeróbio estava aqui e o cara que treinou força estava aqui embaixo. E aí ficou aquela coisa assim, porra, o cara fez aeróbio e aumentou a gordura corporal, porque quem não fez nada estava aqui. Quem fez aeróbio estava aqui. Então, dali começou a história de que o aeróbio engorda com base num estudo, sem levar em consideração vários fatores relacionados àquele estudo. E aí começaram, então, a teoria da supercompensação, criaram várias teorias com base nisso, mas ninguém se atentou para o ponto-chave do estudo, que era a metodologia. O que é a metodologia? Como aquele estudo foi desenhado, como que aquele estudo foi conduzido, como que foi feito aquele experimento. E aí eu vou te explicar aqui. O grupo controle, o grupo aeróbio e o grupo treinado em força não recebeu nenhum tipo de controle dietético. Nenhum tipo de controle dietético, nenhum tipo de orientação alimentar. Eles simplesmente faziam exercício e eram liberados para seguir a sua rotina alimentar de maneira que quisesse. E aí, consequentemente, os indivíduos que faziam o treinamento aeróbio eles apresentavam aumento do apetite. E sem o controle dietético, o aumento do apetite se caracterizava por aumentar o consumo de comidas altamente densas e palatáveis, e aí esse indivíduo acabou aumentando de fato o seu peso e, consequentemente, mudando a sua composição corporal. O fato é que o aumento do volume da intensidade de treinamento, principalmente relacionado ao treino aeróbio, de fato está relacionado com o aumento do apetite. Você acaba tendo, a longo prazo, uma maior necessidade de ingesta. Justamente porque lá você vai gastar mais calorias, então você acaba precisando repor essa caloria. Mas se você não faz o controle alimentar, e deixa essa pessoa comer o que ela quiser, consequentemente ela vai comer o que ela gosta. Ninguém chega em casa com fome e fala assim, eu vou comer um prato de salada. Se tu não tem orientação, tu vai querer comer o que você quiser. E aí foi isso que aconteceu. No final das contas, esse estudo ele foi retratado, foi retirado do ar, e aí ao longo disso tudo, foi tempo suficiente para muita gente já sair por aí, pegando os dados do estudo e reproduzindo. Tá vendo? Aeróbio engorda, o grupo aeróbio engordou, por conta de um erro metodológico do estudo. Então eu posso dizer assim tranquilamente. Sabe por que eu posso dizer tranquilamente? Eu não sei nem se eu posso... Eu não vou mostrar essa imagem aqui, porque é uma imagem de experimento, é uma imagem de laboratório, é uma imagem que não pode ser compartilhada em rede social, infelizmente. Mas em breve, vocês vão ver o que eu estou falando em um trabalho que possivelmente já vai estar publicado. Eu estou conduzindo um estudo aqui no laboratório que avalia o efeito de treinamento aeróbio sobre o tecido adiposo de modelo experimental. Incrivelmente, quando a gente olha o modelo treinado, quem fez exercício e quem não fez exercício, além de quem fez o exercício ter menos tecido adiposo, menos volume do tecido adiposo, menos gordura corporal, o tecido adiposo de quem fez exercício
é marrom, ele sofre um remodelamento, ele vira um tecido adiposo bege. Então o exercício físico ele aumenta no tecido adiposo o número e a função mitocondrial. Como vocês viram aí, isso aqui eu acho que eu consigo mostrar, eu não sei se vai aparecer aí, ó. Como vocês viram aí, ó, vocês podem ver no vídeo, hoje eu fiquei o dia inteiro fazendo análise de funcionamento mitocondrial de dentro do tecido adiposo. Então tudo que eu estou falando com você, que eu vi em artigo, que você aplica na prática, a gente fez dentro do laboratório. E a gente observa que quando o exercício é implementado na rotina desses modelos, a mitocôndria de dentro do tecido adiposo oxida mais gordura, ou seja, ela é mais capaz de produzir energia, de fazer respiração celular. O que isso nos traz como consequência? Se a mitocôndria ela é uma organela responsável pela produção de energia, se ela é uma organela responsável pela oxidação de lipídios, e o exercício induz o aumento de mitocôndria dentro do tecido adiposo, dentro do tecido muscular, consequentemente a capacidade oxidativa aumenta e o estoque de triglicerídeo diminui. Como o exercício físico aeróbio vai engordar, galera? De verdade. Eu queria muito poder... Eu tô com o dedo coçando aqui para poder mostrar uma imagem para vocês. Nem sei se devo, se posso. Eu tô com o dedo coçando para poder mostrar uma imagem aqui para vocês, mas eu acho que não vai ser legal. Eu vou mostrar essa aqui que dá. Essa aqui dá. Só para vocês verem, tá? Isso aí que vocês estão vendo é o tecido adiposo de um animal do grupo que fez exercício. Se você reparar bem nessa imagem aí, você vai ver que esse tecido, ao redor dele, você já vê um tecido adiposo mais denso. Não é aquele tecido adiposo branco, sabe? É um tecido adiposo meio rosa, meio bege. E esse tecido adiposo rosa, quando a gente foi fazer as análises para poder avaliar a expressão de a quantidade e o funcionamento de mitocôndria, olha a quantidade de mitocôndria que estava dentro desse tecido. Os animais que fazem exercício, eles aumentam o número de mitocôndria. O exercício aeróbio faz mitocondriogênese. E o aumento da mitocondriogênese favorece a maior oxidação de gordura. Vocês já tinham visto isso em live? Já tinha visto alguém pegar a ciência lá da bancada, falar sobre treinamento e, além de falar de treinamento, trazer isso aqui na prática? Pode ser sincero, porque eu realmente estou pegando parte dos meus experimentos e estou mostrando, faço questão aqui de mostrar para vocês o que na prática da ciência isso pode ser demonstrado. Então, tudo isso que a gente está falando aqui é discutido dentro do curso de emagrecimento que está dentro do programa Personal WK. O programa Personal WK é um programa com mais de 7 módulos, e com 7 módulos, perdão, e dentro desses 7 módulos tem muita aula. Além das aulas, tem o curso de emagrecimento, tem curso de capacidade muscular, tem todos os detalhes que vão te ajudar a se posicionar na sua carreira e aumentar o seu faturamento. Ele está aberto, o link está lá na bio. Não perde essa oportunidade, porque essa semana se encerra. Então participem. O programa Personal WK está aberto para você participar e você vai ter acesso por 1 ano. Faz o seguinte, se você entrar lá e não gostar, eu te devolvo o teu dinheiro. É isso. Entrou no WK, gostou do conteúdo, assistiu a aula, não gostou, eu devolvo o teu dinheiro. É simples assim. Tem 15 dias para assistir e se identificar. O Renato está perguntando aí, o programa é online? O programa é online, ele fica gravado, você assiste de qualquer lugar. Vou te mostrar aqui, por exemplo, ó, a tela. Essa aqui é a tela do programa Personal WK ligada no meu computador. Ligada no meu celular, perdão. O programa Personal WK tem vários módulos, desde o relacionamento humano do personal, tem módulos sobre comunicação, tem módulos sobre fisiologia do exercício, sobre prescrição de treinamento, sobre construção de um perfil de valor nas redes sociais. É um programa que foi montado para você que quer se diferenciar no mercado. E esse conteúdo de HIIT e moderado está dentro do programa Personal WK. Não perde essa oportunidade porque se encerra hoje, hein? Então, voltando aqui, quem quiser participar do WK, fique bem à vontade. Vocês são meus convidados, a família WK está crescendo
E quem está dentro da família WK sabe o que é esse programa, sabe da entrega que eu dou para esse programa, do quanto eu me importo e entrego o meu melhor lá dentro. Bom, vocês ficaram fascinados, né, com o videozinho, então vou mostrar aqui mais uma vez algumas coisas, né? Vocês ficam curiosos com essas coisas de ciência, né? Só para vocês terem noção aqui, essa aqui é uma das bancadas lá do laboratório da UFRJ, provavelmente muitos de vocês nunca viram isso, né? Então essa é uma bancada de um laboratório. Esse laboratório é um laboratório que a gente também pesquisa, tem colaboração, né? Deixa eu mostrar mais algumas coisas aqui, deixa eu ver se tem. Bom, aqui é onde a gente fez a análise, né, de mitocôndria, como eu falei para vocês. A mitocôndria tirada de dentro do tecido adiposo, de fato. E aí essa mitocôndria tirada de dentro do tecido adiposo, analisada em modelos que foram expostos ao exercício. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui para vocês verem em relação ao que a gente faz lá no laboratório. Ó, isso aqui é um modelo nosso fazendo exercício, ó. Vocês veem aí a criancinha correndo, isso é uma velocidade significativa para ele está aí correndo, e a gente faz esse exercício por um período a longo prazo, de 8 semanas, e ele fica correndo aí, depois a gente retira o tecido adiposo e analisa o tecido adiposo dele. Deixa eu ver se tem mais aqui para vocês verem. Outro tecido adiposo, só para vocês verem que não é conversa minha. Mais um tecido adiposo de animal exposto a treinamento moderado. Exercício. Olha como o exercício remodelou a característica desse tecido adiposo. Um tecido adiposo mais bege, sabe? Não é aquele tecido adiposo branco, aquela coisa branca, consistente, não. É um tecido adiposo mais begezinho. Eu não montei uma diferença entre um tecido adiposo e outro, mas a gente está fazendo as análises e em breve vocês vão ter acesso a esses estudos aí. Isso, o Dan perguntou, isso é o UFRJ? Sim, Dan, é o UFRJ. Deixa eu te explicar um negócio que vai te ajudar bastante aí na sua prática como personal, como professor e como treinadora, como professora. Muita gente confunde o treinamento HIIT com o treinamento aeróbio moderado. Ué, como assim? Eu tenho muito claro para mim o que é HIIT e o que é aeróbio moderado. Será que tem? Quer ver o negócio? Já viu aquela pessoa que faz treinamento moderado, intervalado, e acha que está fazendo HIIT? Aí tu deve estar assim, porra, Léo, mas calma aí, moderado e intervalado, as pessoas confundem. As pessoas acham que moderado vai ser sempre contínuo. Moderado vai ser sempre assim, ó. Enquanto que HIIT é todo intervalado, não confundam isso. Você pode fazer treinos que não são máximos e que são intervalados. O nome disso se chama treinamento moderado e intervalado. Então muita gente faz treinamento intervalado moderado e acha que está fazendo HIIT, tá lá. Ah, o HIIT é melhor que o moderado, o HIIT é melhor que o moderado. O treinamento em alta intensidade, o HIIT, o High Intensity Interval Training, o próprio nome já diz, é High Intensity, é em alta intensidade. Então o treinamento em alta intensidade, ele é um. O treinamento moderado intervalado é outro. Geralmente as pessoas confundem o treinamento intervalado moderado com o HIIT. E aí ficam naquela de que, eu tô fazendo HIIT. Eu tô fazendo HIIT. Só que quando ela é exposta de fato a um treinamento intenso, por muitas das vezes essa pessoa não suporta esse treinamento intenso. Então é um ponto importante a se considerar. Classificações do tipo de treinamento aeróbio. Guarda isso para você não esquecer. Você tem o aeróbio contínuo, leve, contínuo. Você pode ter o aeróbio leve e intervalado. Então é aquele treininho lá baixinho, caminha um pouquinho mais rápido, anda, caminha um pouquinho mais rápido, anda. Você pode ter o moderado leve, contínuo. Você pode ter o moderado contínuo, aquele trotezinho que você sustenta por um tempo. Você pode ter o moderado intervalado. Corre mais forte,
caminha, corre mais forte, caminha, mas ainda assim você não está acima do limiar aeróbio, ou nem próximo do limiar aeróbio. Quando você se aproxima do limiar aeróbio e sobe para esse limiar aeróbio, ou seja, aumenta demais a intensidade ao ponto de você não conseguir manter a via oxidativa de forma contínua, você começa a entrar em características de treino de alta intensidade. Então, para deixar claro para você aqui é o seguinte, treinamento em alta intensidade, ele vai acontecer próximo de 90% da frequência cardíaca máxima, próximo de 90% do VO2 máximo, próximo de 90% da velocidade de VO2 máximo. O treinamento aeróbio moderado, ele vai acontecer abaixo de 80%. Muita gente faz intervalado moderado, aquele intervalado de 80%, 70%, e descreve aquilo como treinamento de alta intensidade. E aí, sabe o que acontece? Todo mundo tá lá, o HIIT é muito bom, o HIIT é muito bom, porque o HIIT não é monótono. Não, gente, não é que o HIIT não é monótono. O treinamento intervalado não é monótono. E o treinamento intervalado, ele pode ser em alta intensidade, o HIIT, assim como ele pode ser em moderada intensidade. Então não confunda treinamento em alta intensidade com treinamento em moderada intensidade com treinamento contínuo. O treinamento contínuo é contínuo. O treinamento moderado é abaixo do limiar ou próximo ali, 70%, 80% abaixo, próximo do limiar. O treinamento intervalado é o que tem intervalo entre os estímulos. Não é porque é moderado que vai ser sempre contínuo. Muita gente faz intervalado moderado, confunde isso com HIIT e sai gritando dentro da academia, eu faço HIIT, quer ver? Vem aqui fazer meu HIIT. Aí eu brinco, costumo dizer o seguinte, agora deixa eu te mostrar o que é um HIIT. Aí eu pego alguns vídeos assim, feitos dentro de laboratório, feitos por atletas, treinando em alta intensidade, e falo, você faz isso aqui? Ou vamos fazer o seguinte, vamos fazer alguns cálculos aqui e deixa eu ver o percentual, a intensidade percentual que você está treinando. Porque essa intensidade vai me dizer se teu treino é moderado ou se é um treinamento em alta intensidade. E aí, na maioria das vezes, quando eu calculo intensidade com base em frequência cardíaca reserva, ou até mesmo o VO2, se o indivíduo tiver o teste, a maioria das vezes, essa pessoa ela está em 70%, 75%. Quando você começa a subir para 90%, 100% da capacidade, essa pessoa ela não consegue suportar o que ela fazia antes, e aí ela começa, professor, eu acho que eu vou ter que ajustar, porque de fato isso aqui não é HIIT, eu preciso me condicionar melhor para entrar nisso. Então isso, o simples fato de eu estar falando isso com você já traz a seguinte reflexão. Será que HIIT é para todo mundo? Sair prescrevendo treinamento de alta intensidade, botar todo mundo lá para fazer um treinamento extenuante, até a falha, não aguentando mais, será que é para todo mundo? Será que não é necessário trabalhar em treinamentos progressivos do tipo, faz a adaptação, na medida que o indivíduo vai adaptando, você vai progredindo com o volume, com a intensidade, até você chegar no ponto de fato de um treinamento intenso? O que a grande parte da literatura mostra é que os treinamentos com cargas progressivas eles são muito mais eficientes. Foi com base nisso que eu montei o modelo de periodização do estudo que eu estou conduzindo agora. Quando você periodiza a carga de treinamento, programa ela de forma que ela vai aumentando gradativamente, os efeitos adaptativos são muito mais eficientes do que você pegar o indivíduo descondicionado e jogar carga e volume de treinamento. O risco que você apresenta para um aluno como esse é muito alto. Porque esse aluno ele pode não ter um bom condicionamento cardiorrespiratório, esse aluno ele pode ser acometido por mal súbito, ele pode ter queda abrupta de pressão, ele pode gerar um dano muscular que ao invés de ser regenerado pode vir a gerar um tecido cicatricial e fibroso, ele pode ter uma dor muscular de início tardia que possa vir a comprometer a capacidade funcional dele. Então é super importante a gente lembrar de princípios que vêm da década de 70, da década de 80 e se consolidam cada vez mais na literatura, que são princípios de sobrecarga contínua, princípios de sobrecarga de progressão, princípios de adaptabilidade. Que princípios são esses, Léo? Eu vou aumentando a carga na medida em que esse indivíduo se adapta.
princípio da sobrecarga contínua, acompanhado com o princípio da adaptação. Na medida em que esse indivíduo se adapta e ele se mantém treinando, mais adaptações vão acontecendo porque você vai reformulando a carga. Então, galera, não caia no vício ou na mania de achar que só uma metodologia de treinamento importa. Entenda que você precisa utilizar a metodologia que é necessária para a condição de treinamento do seu aluno. E como você avalia isso? Avaliando capacidade cardiorrespiratória, avaliando a capacidade física que esse aluno tem. E isso tudo, olha que legal, mais uma vez, isso tudo está dentro da avaliação WK, que é uma avaliação que eu disponibilizo para todos os membros do personal WK baixarem e utilizarem na sua prescrição como personal trainer. Sabe aquela avaliação de composição corporal e tudo mais? Chega disso, não vai ser só isso não, tu vai avaliar capacidade aeróbica, capacidade de força, teste de imagem, capacidade relacionada à composição corporal, de fato, isso tudo dentro da avaliação que está dentro do programa Personal WK. É uma forma que você tem de montar o programa de treinamento de uma maneira individualizada para o seu aluno, de uma maneira progressiva e na uma maneira que você mostra para ele os resultados. E assim, na medida em que você mostra resultado, você aumenta o seu valor. Aumentando o seu valor, consequentemente, quanto mais valor você agrega ao seu serviço, mais valorização você tem, e isso já vai preparando o teu cenário para o teu futuro aumento de hora-aula. Eu costumo dizer o seguinte, se você quer aumentar o preço da sua hora-aula, aumente 2 vezes mais o valor do seu trabalho. Então qualquer pessoa, qualquer personal, qualquer treinadora que quer aumentar o valor da sua hora-aula, ele precisa, antes de aumentar o preço, qualquer personal, qualquer treinadora que quer aumentar o preço da sua hora-aula, ele precisa, antes de aumentar o preço da sua hora-aula, aumentar o valor que ele dá, que ele entrega para o seu aluno. Essa é a chave, exatamente isso. O César colocou na hora que eu falei. Essa é a chave que vira qualquer fechadura. Quando você entrega muito valor, quando você entrega de fato um trabalho pautado em evidência, um trabalho sério, sensato, um trabalho em que você explica os detalhes, o passo a passo, mostra isso para o seu aluno te valoriza como um referencial para ele. Porque provavelmente o que você vai estar passando para ele, ninguém, eu posso apontar que muito poucas pessoas vão entregar tanto valor quanto você está entregando. Então, essa live de hoje foi uma live para trazer muito conteúdo aplicado, foi uma live para trazer ciência de bancada, para mostrar um pouco do que está sendo feito lá no laboratório que tem a ver com isso, tudo que a gente está falando, e é uma live para te convidar para dentro do programa Personal WK. Se você não entrou, eu te faço um convite, entra, não perde essa oportunidade. Eu tô te dando 15 dias. Tu entra lá, se tu não gostou, tu manda qualquer mensagem, Léo, devolve pra mim, eu não quero continuar, eu vou devolver e tá tudo certo, você não precisa nem se justificar. Aceita o convite, não perde essa oportunidade. O Personal WK tem mais de 7 módulos, cada 7 módulos com 5, 6 aulas. Tem curso de emagrecimento com 8 horas de curso, tem mais de 100 artigos para baixar, curso de capacidade muscular, curso de obesidade, Covid-19 e exercício. Tem mentoria, todo mês a gente vai se encontrar para fazer mentoria. Então, vai para dentro do Personal WK, vem para nossa família e não deixa, de verdade, não deixa de perder, não perca, na verdade, essa oportunidade. O programa Personal WK é para você que, assim como eu, sonha diariamente em fazer a diferença dentro da educação física. Entregar valor para o teu aluno, entregar resultado e valor com base numa prescrição baseada em evidência. É lá dentro que eu vou destrinchar vários artigos relacionados a tudo isso que eu estou falando aqui com você hoje, e dentro desses destrinchar de vários artigos, eu trago várias reflexões práticas que você já sai dali colocando em prática no seu dia a dia. Jana, eu não vou te falar quanto custa. Eu vou deixar você ir lá e você assistir tudo que tem, tá? Tem membros do Personal WK aqui, a Bruninha acabou de colocar aí, é top. Quem é da família WK, explica aí no comentário pra Bruno o que tem, se vale ou não vale a pena o Personal WK. Fiquem à vontade, porque eu não preciso ficar falando do Personal WK
tendo tantos alunos aí que estão se desenvolvendo de uma maneira incrível. São todos alunos incríveis que se dedicam, seguem o passo a passo e cada vez mais têm crescido no mercado. A Amanda tá aí, é uma membro do personal WK, da família WK. Vocês todos são meus convidados. Então, vai lá, não perde essa oportunidade. O link está na minha bio. Participa do programa Personal WK porque vai ser incrível, vai transformar a tua vida. A Bruna tá botando aí, é uma pós na boa. E tem certificado, tem isso, né, Bruna? É uma pós e tem certificado. Obrigado, César, valeu. Bom, galera, então, pra gente encerrar essa live, fica o meu convite para você entrar no WK e conferir lá tudo que tem. Bom, eu vou fazer o seguinte, Jana, olha só. O que eu tô falando aqui é real, tá? Você entra lá no WK, você vai ver tudo que tem lá. Vai ser liberado semanalmente conteúdo para você. Se você não gostar, eu tô assumindo um compromisso público com você e com todo mundo que tá aqui. Quem tiver aqui, entrou, viu o conteúdo, não gostou, não gostei, não quero continuar, me manda um e-mail que vai ser devolvido o seu dinheiro. Pronto, acabou. Eu tô te dando 15 dias para você ir lá e assistir, fazer parte da família, você vai entrar na comunidade exclusiva, vai ter mentoria todo mês para poder tirar a tua dúvida comigo, a gente vai poder interagir junto. E aí, se lá dentro você não gostar, dentro desses 15 dias, você fala comigo que eu devolvo o teu dinheiro, tá bom? Marcos botou aí palmas, Elizabeth, professora é sensacional, obrigado. Marcos aí, parabéns pelo trabalho, Léo, obrigado, Marcão. Então, tá aí meu compromisso assumido com vocês, o meu objetivo é transformar a tua carreira e transformar a vida dos teus alunos. De uma maneira que, transformando a tua vida, você transborde isso na vida do outro. Muito obrigado por todos vocês aqui e seguinte, quem quiser printar, printa aí. Vai ser um super prazer poder te repostar no meu story, poder marcar você lá, poder pedir que meus seguidores te acompanhem. E mais do que isso, essa live vai ficar salva. Se quiser, e eu na verdade te recomendo que faça, vai lá, comenta o que você achou dessa live, o que você aprendeu aqui e convide outras pessoas. Uma boa noite, fiquem com Deus e um beijo grande em todos vocês. Valeu!